Bom dia, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Não se esqueça de deixar aquele joinha que é muito importante para nós e ao mesmo tempo compartilhar o seu comentário, cada vez mais importante também. Meus amigos, sábado começou quente. Reportagem da Veja de ontem à noite, 19 horas, e eu vi uma postagem no TikTok do meu amigo Lisboa e fui ver. Só que já estava tarde, falei, não vou postar agora, que a gente vai ter que analisar em conjunto com vocês. Vocês viram a paulada que a Veja deu no Cid e no advogado do Mauro Cid? Porque essa foi violenta. E nós vamos mostrar para vocês as consequências de tudo isso. Então vem junto comigo, senta o dedo no like. Olha o que saiu na Veja ontem. Era por volta de 18h30, 19 horas. E a imprensa ainda não teve tempo de repercutir, a imprensa como um todo. Ou não quis, né? Mas presta atenção. Mensagens, áudio e selfie ilustram mais uma mentira de Mauro Cid ao Supremo Tribunal Federal. Eu só vou mostrar aqui para vocês, né, que eu tô lendo a manchete da revista Veja, tá aqui, ó, tá? Mensagens, áudio e selfie ilustram mais uma mentira de Mauro Cid ao STF. Delator usou o Instagram para vazar detalhes de sua delação, mas negou o uso da rede em documento enviado a Alexandre de Moraes e em depoimento à Polícia Federal ontem. Então ele foi chamado ontem para a Polícia Federal e é nesse contexto que eu quero ler. Eu vou ler a reportagem para vocês, mas vamos lá para que vocês entendam o contexto. Criaram aquela papagaiada toda do falso passaporte de Portugal. E eu de cara falei, como é que pode emitir um passaporte em nome de um terceiro? Sem nada na mão, sem nenhum elemento na mão, foi decretada a prisão do Gilson Machado por conta disso. Porque identificaram que o Gilson ligou para a Embaixada de Portugal, mas o Gilson estava procurando o passaporte para o pai dele, a renovação, que é português, e tem 85 anos de idade. Prende o Gilson Machado. E com isso, se tem a desculpa para trazer o Mauro Cid de volta, porque saiu uma reportagem da Veja dizendo que ele andou falando coisa que ele não podia falar. Então vamos chamar o Coelho de volta e perguntar se ele é ou não é o Coelho. E fizeram todo aquele circo com a Rede Globo, e a Rede Globo ficou perdida, porque ela já não sabia mais nada. Ela noticiou que o Gilson Machado tinha sido preso, aí noticiou que o Cid tinha sido preso, aí não foi mais preso, aí o advogado do Cid falou que não tinha prisão, porque foi revogado o mandado de prisão. Tudo isso durante a madrugada. E nós fizemos 2 lives ontem mostrando para vocês os motivos de tudo isso. E pegaram o celular, mas no celular não acharam nada. Porque se tivesse achado alguma coisa do celular do Gilson Machado, você pode ter certeza que ele não estaria solto. Você pode ter certeza que o Gilson Machado, a essa hora, não estaria solto, mesmo com medida restritiva, retenção de passaporte, mesmo porque a intenção deles é tirar pessoas do Senado. Mas aí eu vou trazer outra live para você que não vai ser essa, que tem novidade. E aí eu quero o meu turbante, viu? Vou ter que voltar pro Brasil para colocar meu turbante. Presta atenção agora neste contexto que eu falei para vocês, porque até imagens, digamos, privadas da família, que não podem ser publicadas em respeito até a família, a Veja conseguiu ter acesso. Através daquele perfil que nós falamos para vocês ao vivo, que o Cid tinha ficado branco. Mas aí a pergunta que não quer calar. Por que trouxeram o Cid de volta e soltaram ele imediatamente? Vocês vão entender agora. Usado por Mauro Cid para manter comunicações clandestinas durante o período em que colaborava com as investigações da Polícia Federal sobre o plano de golpe de Estado, o perfil de Instagram @GabrielaR702 registrou em um espaço de 40 dias mais de 200 mensagens enviadas pelo delator Mauro Cid. 200 mensagens. E aqui presta atenção. O material obtido por Veja e revelado na edição desta semana mostra que Cid, além de mensagens de texto, fazia ligações de áudio e de vídeo, enviava fotos, links de reportagens críticas ao STF e momentos íntimos da família, que Veja optou por preservar, e até imagens próprias dele enquanto estava em casa. Eu vou tomar uma água porque tem muita gente chegando agora e eu vou pedir o like de vocês. Pessoal, o like de vocês é muito importante. É muito importante mesmo nesse momento. Você que ainda não deixou o seu joinha, deixe o seu joinha agora. Presta atenção. Muitas pessoas não sabem disso porque estavam dormindo, estavam passeando ontem, era sabadão, ou melhor, era sexta-feira, hoje é sabadão. Olha só isso aqui. O material obtido por Veja e revelado na edição desta semana mostra que Cid, além de mensagens de texto, e aí pega a pipoca, além de mensagens de texto, fazia ligações de áudio e de vídeo, enviava fotos, links de reportagem críticas ao STF,
momentos íntimos da família, que Veja optou por preservar. E até imagens próprias dele enquanto estava em casa. Até imagens íntimas. Numa das mensagens, Cid detalha as estratégias dos advogados César Bittencourt e Jair Alves Pereira, que atuam em sua defesa no STF. Aspas para Mauro Cid. Dr. César acha que vou ganhar os 2 anos, diz ao interlocutor. Aí o interlocutor fala para ele, ganhar 2 anos de paz ou de pena? Aí ele responde, de pena, que foi o que pedimos depois do perdão total, para eu não ser expulso do EB, Exército. Já tenho 4 meses de regime fechado e 6 meses de prisão domiciliar. Nisso que ele está garantindo. Na verdade, ele diz que nem seremos denunciados. Dr. Jair acha que só pela vacina. Ele diz que não existe materialidade em nada, mas que o problema não é jurídico, é político. Se fosse na primeira instância, tudo já estaria encerrado pelo, aí, impublicável, tamanho abuso que estão fazendo com a minha vida para pegar o presidente, diz Cid. Detalhe, vocês se lembram que nós falávamos o tempo todo que esse não era um julgamento jurídico, técnico, mas sim político? E o objetivo desse julgamento é justamente tirar de cena Bolsonaro e todos aqueles que possam ameaçar esse sistema que tomou o poder no Brasil. O interlocutor questiona se os advogados de Cid não vão explorar o que supostamente foi deturpado para derrubar as acusações contra Cid na justiça. Isso ele vai fazer no processo, ele já falou. Vai questionar desde o pedido de arquivamento em fevereiro de 2022 até a quebra da cadeia de custódia de Cid. Quebra da cadeia de custódia é justamente o termo jurídico para esta coação que estão fazendo com Mauro Cid. Entenderam? Em outras mensagens, o delator fala do sofrimento que enfrenta por estar na situação em que se encontra. Novas aspas para o Mauro Cid. Eu só durmo por exaustão e às 5 já acordo esperando a Polícia Federal. E para ver as notícias, para ver o que vão falar de mim. Em outros trechos das conversas, Cid parece se indignar com o processo de delação conduzido pela Polícia Federal. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Eu queria dar uma entrevista. Estou me coçando, diz Cid, teorizando sobre quais veículos de imprensa poderia procurar para dar a sua versão dos fatos. Ao receber do interlocutor uma notícia publicada por Veja sobre detalhes do seu depoimento na delação, ele se indigna. Horrível. Eu vou pedir os vídeos. Eu nunca falei a palavra golpe. Numa das conversas de áudio a partir do perfil @GabrielaR702, Cid detalha toda a dinâmica dos depoimentos que prestava em sigilo para a Polícia Federal no âmbito do acordo de delação. E aqui eu falo novamente, prestem atenção. Não, é assim. Dia 11 de março às 10 horas, compareceu o colaborador Mauro César Barbosa Cid para falar sobre os atos golpistas. Investigação de atos golpistas referente à reunião do dia 2 de março. Ponto. Aí ele fala. Onde foi a reunião e quem participou? Ele é o delegado. Ele está narrando aqui, e por isso que está em aspas, como é que o delegado conduziu. E presta atenção, quem é a emissora de televisão ou os veículos de comunicação que ficam o tempo todo repetindo que nem papagaio, ato golpista, ato golpista, ato golpista, o golpe, golpe, golpista, golpista, golpista. Quem faz isso o tempo todo na TV? Quem faz isso o tempo todo nas redes sociais? Quais são os veículos de comunicação que estão fazendo isso? Então presta atenção, eles não fazem isso à toa. Isso foi criado, foi armado, segundo o próprio Mauro Cid. Eu abro aspas novamente para ele. Não, é assim. Dia 11 de março, às 10 horas, compareceu o colaborador Mauro César Barbosa Cid para falar sobre os atos golpistas. Investigação de atos golpistas referente à reunião do dia 2 de março. Ponto. Aí ele fala, onde foi a reunião e quem participou? Eu falava, isso. O que foi concluído na reunião? Ele falou assim, eu não tenho conhecimento do que foi concluído na reunião. Você começou e tal, então corta. Era assim. Encerra agora essa parte da coisa. Ele cortava. Aí a gente fala, agora o assunto vai ser General Braga Neto. Aí a gente falava, o General Braga Neto teve isso, falou isso, fez isso, o que você sabe? Eu falei, não foi assim. Foi dessa maneira, foi assim. Você não pode ser. Ele falava, nós temos outras informações. Eu falei, porra, desculpa o palavrão, mas tá aqui. Então vocês me passam as informações para eu poder saber. Por quê? Porque esse telefonema que você falou aqui foi uma das 100 ligações que eu recebi nesse dia. Eu não vou lembrar. Aí, o delegado falou assim, mas isso é um ponto-chave. Eu falei, é um ponto-chave para você, tem todo ponto, tudo aqui é ponto-chave que você está dizendo. Mas para mim não é. Para mim é algo irrelevante, que foi mais um pedido que eu recebi no meio de centenas no meu dia a dia. Aí ele começava a puxar o que os outros iam falar. Então tá bom. Aí ele falou assim, o Cavalieri, ou fulano de tal, falou isso. Depois ele disse, então é isso, tal. Ou seja, o depoimento de Mauro Cid não foi espontâneo e foi totalmente conduzido pelo delegado da Polícia Federal, Fábio Schor. O depoimento e a delação de Mauro Cid é nula e junto com ele todo o processo. Todo o processo é nulo. Já era nulo por conta do Moraes. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes está desesperado para manter a delação.
Ele deu, mais uma vez, liberdade ao Mauro Cid na tentativa desesperada de manter a delação de Cid. Porque Cid jurou de pé juntos para o delegado da Polícia Federal e para o Alexandre de Moraes de que não existia nada e que era mentira da matéria. Aí o ministro pede ao Grupo Meta os dados e a abertura deste perfil. Só que a Veja vem com imagens. A imagem da thumbnail que vocês estão vendo aí, desse joinha, do Cid fazendo joinha, é imagem extraída deste perfil. É selfie do próprio Mauro Cid. E como é que vai dizer agora que é farsa, que é fake news? Que foi essa a acusação do advogado do Cid. O advogado do Cid, como último recurso, e olha, vocês não se surpreendam se ele não pedir para sair do caso, hein? Vocês não se surpreendam se o seu advogado do Mauro Cid não pedir para vazar, sair do caso. Olha só isso aqui. Na edição que começou a circular nesta quinta-feira, a Veja mostra trechos de diálogos que Mauro Cid mantinha secretamente a partir do perfil de Instagram, @GabrielaR702. Eles mostram que Cid, já na condição de delator, fazia jogo duplo. Enquanto fornecia à PF informações sobre a movimentação antidemocrática, contava a pessoas próximas uma versão completamente diferente, porque ele não fornecia informação. Ele era obrigado a dar informação conforme o delegado conduzia. É isso que está dizendo, Veja. Não adianta querer passar pano. Ele foi coagido e continua sendo coagido. E levá-lo para prestar novo esclarecimento com essa desculpinha, dessa historinha de passaporte, nada mais foi do que uma maneira de levar Mauro Cid para convencê-lo de que ele tem que desmentir tudo. Só que eles não esperavam que a revista Veja fosse publicar e tivesse acesso aos outros documentos. A farsa foi desmontada. Caiu a farsa. Tudo conduzido por um delegado da Polícia Federal, segundo a reportagem de Veja. E agora é a revista que está comprovando. Agora eu pergunto para vocês, e a Polícia Federal, para não falar outra coisa? E a Polícia Federal não sabia da existência desse perfil? Eles mostram que Cid, já na condição de delator, fazia jogo duplo. Nessas conversas, revelou a terceiros o teor de seus depoimentos à Polícia Federal e bastidores do que se passava durante as audiências. O militar fala em pressões, conta que o delegado responsável pelo inquérito tentava manipular as suas declarações. Tentava não, ele manipulou. Ele manipulou todas as declarações. E manipulou porque foi instruído a manipular. Porque o objetivo final era esse. E veja, e não estou fazendo alusão à revista, quando você começa a observar que os papagaios da Rede Globo repetem 24 horas por dia, juntamente com os outros papagaios da CNN, juntamente com os outros papagaios do Burrol, 24 horas, a trama golpista, porque a trama golpista, porque o golpe, porque a trama golpista, o golpe, golpe, golpe. E aí você verifica onde nasceu isso. Foi dentro da Polícia Federal. Isso nasceu dentro da Polícia Federal. E aí eu pergunto para vocês, esta reprodução da imprensa brasileira, dessa imprensa espúria, suja, é à toa? Essa imprensa que fala isso o tempo todo, é à toa? Ela faz isso de graça? Ela faz isso somente por ideologia? Que a gente sabe que existe ideologia por parte deles. As mensagens obtidas por Veja foram trocadas entre 29 de janeiro e 8 de março de 2024. Portanto, o acordo de colaboração premiada havia sido homologado por Alexandre de Moraes 5 meses antes. E lembrando que Mauro Cid foi obrigado a fazer 11 depoimentos. 11 depoimentos à Polícia Federal, até chegar naquilo que eles queriam para embasar a denúncia do PGR. Isso é uma bomba. Isso é uma bomba. Porque quando a Veja traz a primeira reportagem, ela mostra prints de conversa. E ela não fez isso à toa. Quem mexe com imprensa, que nem eu já lidei muito, e todo dia eu falo com diversos colegas de imprensa, quem sabe como a imprensa funciona, ela não solta tudo. Ela deixa guardado. E ela joga a isca. E no desespero, porque estava pressionado, não tinha outra coisa que fazer, o advogado montou a tese maluca de, olha, fake news, queremos que seja investigado o perfil, queremos perícia, olha só, é fake news da reportagem. Por quê? Porque a reportagem soltou prints. Ó, tá vendo? Aquilo ali foi fabricado, não existe. Aí a Veja solta. Ah, é? Então vamos mostrar as imagens dele. Inclusive as imagens íntimas, se vocês quiserem. Não vou mostrar na reportagem, mas nós temos imagens íntimas. Vou voltar aqui para a gente lembrar, porque isso vai ser importante daqui a pouco. As mensagens obtidas por Veja foram trocadas entre 29 de janeiro e 8 de março de 2024. O acordo de colaboração premiada havia sido homologado por Alexandre de Moraes 5 meses antes. Nesse período, Cid usava tornozeleira. Tinha obrigação de se apresentar semanalmente a um juiz e já estava proibido de usar redes sociais, celular para se comunicar com investigados e falar sobre o conteúdo de sua delação. As mensagens de Cid no Instagram, reveladas agora, colocam em risco o acordo de delação premiada fechado por ele, já que confirmam que o delator mentiu ao ministro Alexandre de Moraes durante o depoimento prestado na segunda-feira passada, quando foi questionado pela defesa de Jair Bolsonaro sobre o assunto. E aqui, o advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, abre aspas para ele. Quero saber se ele fez uso em algum momento para falar de delação de um perfil no Instagram que não está em nome dele, indagou o advogado Celso Vilardi. Cid disse que não. Vilardi insistiu. Ele nunca usou o perfil na mídia social para falar com ninguém? Cid de novo garantiu que não. Conhece um perfil chamado @GabrielaR702?
Tentou mais uma vez o advogado. Cid gaguejou. Esse perfil eu não sei se é da minha esposa. Na realidade, o Cid ficou branco. E quem estava acompanhando aqui pelo canal o depoimento, quem estava aqui acompanhando pelo canal, ouviu a live depois. Na hora, eu ainda gritei que nem a Vera Verão, ainda fiz... Epa! Falei, peraí. Foi pego com a calça curta e ele ficou branco. Aqui, ó, todo mundo que acompanhou. Na hora, foi na hora que o advogado falou. Falei... Pegou o cara, desmontou a delação. E agora, o que a gente está vendo, a reportagem continua mais um pouquinho. Olha, ciente das complicações que as mensagens podem trazer ao futuro do delator, a defesa de Mauro Cid despachou um ofício ao STF nesta quinta-feira. Na quinta-feira mesmo, quando foi emitido o mandado de prisão, dizendo que as mensagens reveladas por Veja eram uma miserável fake news, que o perfil nunca foi utilizado por Mauro Cid, pois, ainda que seja coincidente com o nome de sua esposa Gabriela, com ela não guarda qualquer relação. A defesa de Cid pediu ainda que o perfil fosse investigado a mando do STF. Isso na quinta-feira, porque já sabia que poderia ser chamado e decretada a prisão dele. Aí o Alexandre de Moraes, na mesma quinta-feira, decreta a prisão. E misteriosamente, porque isso não se dá acesso, a Globo não se preocupou em querer saber os detalhes. Na hora em que ele estava sendo detido pela Polícia Federal dentro do quartel do Exército Brasileiro, misteriosamente o ministro Alexandre de Moraes revoga a prisão e a Polícia Federal, na mesma hora, solta o coelho. Não está mais preso, mas será conduzido agora para encontrar o seu algoz, o delegado federal, que está fazendo todas as perguntas e conduzindo o processo e o inquérito. Nesta sexta, Mauro Cid foi levado a depor na Polícia Federal por outro rolo. A suspeita de que estaria tramando fugir do país com um passaporte português que estaria sendo preparado com a ajuda do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, preso pela Polícia Federal. Até então, na hora que essa reportagem foi publicada, o Gilson ainda não tinha recebido mandado de soltura. E olhe lá se não mandaram soltar o Gilson porque sabiam que a reportagem ia sair. Porque uma coisa que os repórteres fazem é ligar para todos os participantes da trama para perguntar se quer se manifestar. Presta atenção. Cid, depois de dar explicações sobre o suposto plano de fuga, pediu para falar sobre as mensagens reveladas por Veja. Ele repetiu a versão dos advogados, negando ter se comunicado por meio do perfil no Instagram. Confiando nas alegações da defesa de Cid e do próprio delator, o ministro Alexandre de Moraes decidiu, nesta sexta, dar 24 horas para que a Meta envie ao STF todo o conteúdo das mensagens enviadas pelo perfil do Instagram, @GabrielaR702. Delator premiado, Mauro Cid se comprometeu a cumprir um acordo de sempre falar a verdade. Ao negar suas comunicações por meio do Instagram, ele usa mais uma vez as inverdades para acobertar mentiras contadas a Alexandre de Moraes no depoimento do STF. E aqui eu abro aspas para mim. O ministro Alexandre de Moraes não deu nova oportunidade ao Cid porque ele estava em dúvida se era verdade ou não. Ele deu porque ele está desesperado. O ministro Alexandre de Moraes está na linha do desespero nesse exato momento. Por quê? Porque efetivamente você tem dois tipos de nulidade na delação premiada. Uma nulidade se ele mentiu. Então aquilo que ele conduziu com fatos inverídicos e que não tenham outras provas, cai. Mas se ele mentiu, o problema só vai recair nele. E a delação continua válida. Não tem problema. Somente aquilo que ele mentiu e que não trouxe provas, cai. Isso em teoria, porque se alguém mentiu num determinado momento, pode ter mentido em tudo. Mas aí vem a Globo com seus jornalistas, instruídas, obviamente, por pessoas do PGR, por pessoas de dentro do Supremo Tribunal Federal e até ministros que eles têm contato direto, que é algo absurdo. Fontes, bomba, fontes agora do STF acabaram de me dizer que a casa caiu. Pois bem, os jornalistas da Globo já começaram a construir a teoria. Não, mas existem outras provas que colocam Bolsonaro na cena do crime, porque colocaram lá que leram a minuta golpista, porque o depoimento, a testemunha fulano de tal, porque o testemunho fulano... E só serve a testemunha que eles querem. Porque o próprio delator falou que nunca foi intenção de golpe, nunca teve a ideia de golpe. Isso no próprio depoimento do Supremo Tribunal Federal, o próprio Mauro Cid. Muito bem. Só que existe um outro tipo de nulidade. Quando a delação premiada, ela não é feita de forma espontânea. O que significa isso? O princípio da delação significa o seguinte: putz, a casa caiu, fui pego com a boca na botija, portanto eu aqui, o Jacaré, a Tati Maia, a Deidre Carla, a Tidinha, o Game Over, Samantha Santista e Beija-Flor, nós montamos um grande esquema, tá certo? Mas eu fui pego, eu vou delatar todos eles. Todos esses nossos moderadores e moderadoras eu vou delatar porque eu vou tirar o meu da reta. Aí eu peço para a Polícia Federal, eu peço para o PGR, para que eu seja ouvido. Eu vou contar a verdade. Isso é a delação premiada. Ela é feita de forma espontânea, sem qualquer tipo de pressão ou coação. Se por um acaso isso não aconteceu de forma espontânea, se por um acaso isso aconteceu com o delegado da Polícia Federal conduzindo o que eu deveria falar, colocando o que eu queria, porque ele precisava da minha delação para chegar nas outras provas, todas as provas estão contaminadas.
Essa é a tese do Supremo Tribunal Federal que ficou famosa como sendo a tese da árvore do fruto envenenado. Entenderam? Essa é a tese que o Supremo Tribunal Federal tornou famosa, a árvore do fruto envenenado. Um fruto estando envenenado, contamina-se todos os demais frutos e a árvore como um todo. E cai todo o processo. Kleber, pelo trabalho que você faz, você já sente medo ao embarcar e desembarcar em aeroportos pela ditadura brasileira do Moraes e os outros 10? Fabrício Santos, óbvio, todos nós hoje estamos arriscados. Todos nós. Ainda mais quem ensina, quem mostra o caminho, quem destrincha para vocês a questão política e a questão jurídica. E várias coisas que vocês ouviram aqui nesse canal, vocês ouviram em primeira mão. Eu antecipei coisas para vocês, tanto jurídico quanto político. Um exemplo clássico dessa antecipação que eu fiz para vocês foi quando eu falei assim, vocês acham que isso é um julgamento jurídico ou político? Eu primeiro falar que era um julgamento político e não um julgamento jurídico. E tantas outras coisas, como eu antecipei para vocês e fiz a live icônica da Hidra de Lerna, que as pessoas iriam começar a surgir, que se tornassem Bolsonaro inelegível, ele iria despontar. Então, pessoas desse jeito, obviamente que trazem um risco ao sistema. Mas ser preso não é o pior dos problemas. O problema é você não ter a oportunidade de respirar no dia seguinte, porque o nosso país tem exemplos clássicos, como o caso do Celso Daniel, do Eduardo Campos, que até hoje não foi explicado, do Teori Zavascki, que cai misteriosamente, e sempre envolvendo o mesmo partido, a mesma turma, o mesmo esquema. Obrigado pelo seu superchat. Então, o que acontece? Por essa segunda tese, e é nisso que agora os advogados vão se bater, e já tem um ofício com o que aconteceu ontem, já tem um ofício do deputado Zucco pedindo a nulidade da delação do Mauro Cid. E isso vai chegar no Congresso Nacional. Ah, mas esse Congresso, esse Senado, esses caras não fazem nada. A condução deste processo, com todas essas nulidades, podem ensejar a prisão das autoridades envolvidas. E num futuro muito próximo. Então, meus amigos, o que nós estamos observando hoje, sem a menor sombra de dúvida, é a queda do processo como um todo. Se não agora, muito em breve ele será totalmente anulado. E vocês vão ver quem está aprendendo a ser preso. Anota o que eu estou dizendo para vocês. Porque estas provas que estão trazendo aqui, agora, que a revista Veja trouxe, e a revista Veja fala em pressão, elas são irrefutáveis. O cara, de forma espontânea, utilizou, mesmo proibido, ele utilizou um perfil em nome da esposa e mais, ele tirou todos os familiares do Brasil, como eu havia falado para vocês. Esse cara está correndo sério risco de vida. O Mauro Cid está correndo sério risco de vida, para não falar outra palavra, que seria a expressão correta. Por quê? Este cara hoje é uma bomba relógio para o sistema. Ele tirou toda a família e deixou a família nos Estados Unidos para ser protegida. E esse cara enfrentou o sistema. O porquê que ele não enfrentou até o final naquela hora? Muito provavelmente porque o advogado esperava ainda o final do processo ou o momento adequado para que o Mauro Cid abrisse o bico. Afinal de contas, ele tem interesse em proteger a própria vida também. Entendeu? Então, o que nós estamos observando aqui, neste exato momento, é uma pressão muito grande do sistema sobre um delator, que pode ser preso a qualquer minuto. E se ele for preso, tem que se dar muita garantia de que esse sujeito vai estar vivo para contar a verdade amanhã ou depois. Ele está correndo sérios riscos. O que a família dele trouxe ou não para os Estados Unidos, o que o pai dele, que é general, trouxe ou não para os Estados Unidos, o que eles estão falando ou não com as autoridades americanas, eu não posso garantir, eu não sei. Eu não sei nem se isso está acontecendo. Mas, se isso estiver acontecendo, meus amigos, nós estamos com uma verdadeira bomba atômica que pode corroer todo o sistema. E por que eu estou dizendo isso? Acabou de sair uma pesquisa nesse instante do Datafolha. Eu tenho aqui matéria para fazer live para vocês de 40 minutos, porque é tanta coisa. Acabou de sair uma pesquisa do Datafolha colocando Bolsonaro à frente de Lula, empatado tecnicamente, mas à frente de Lula no segundo turno. O Datafolha. Mas não só isso. O Tarcísio com a mesma quantidade de votos à frente do Lula também, numericamente, empatado tecnicamente, mas numericamente. O Tarcísio à frente. Então, isso é o Datafolha, que vocês sabem a confiabilidade que tem. Portanto, vocês estão observando um sistema à beira do desespero. E mais, que eu vou fazer uma pergunta aqui, quem se lembra a respeito do Senado Federal, quando eu falei a respeito da família Bolsonaro no Senado. Eu vou trazer uma reportagem aqui agora, que está no site Metrópolis. Olha essa que eu trouxe para vocês agora. Vocês se lembram que eu falei que poderia sair o Carlos Bolsonaro por Santa Catarina? Vocês estão lembrados? Estão lembrados que lá atrás eu falei para vocês que nós poderíamos ter 4 Bolsonaros no Senado Federal? Flávio, Eduardo, Michele e Carlos? Pois bem, agora eu já posso confirmar aquilo que eu trouxe para vocês há mais de ano. E eu falei essa semana de novo porque eu sabia que ia sair reportagem. Portanto, veja só. Bolsonaro avisa a deputada de que lançará Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina. Portanto, meus amigos, aquilo que era o maluco do Jacaré falando, há mais de ano e meio que eu falei a primeira vez. Eu falei, se eu fosse o Bolsonaro, eu teria 4 Bolsonaros no Senado. E essa semana eu falei do estado de Santa Catarina. E olha só, ex-presidente Jair Bolsonaro
Bolsonaro ligou para a deputada de Santa Catarina e avisou que lançará o filho Carlos ao Senado pelo Estado em 2026. Você é um sabichão? Não. É só experiência política, articulação, muito trabalho. O ex-presidente Jair Bolsonaro ligou para a deputada federal Júlia Zanata e avisou que lançará o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, como candidato ao Senado por Santa Catarina em 2026. Na ligação ocorrida no início de junho, Bolsonaro comunicou a Júlia que seu filho Carlos será candidato a senador pelo Estado catarinense, em chapa com a deputada federal bolsonarista Carolina de Toni. Olha só a chapa ao Senado por Santa Catarina. Carol de Toni e Carlos Bolsonaro. O ex-presidente informou ainda a Júlia que, nesse cenário, a deputada deveria ser candidata à reeleição na Câmara. A parlamentar até então vinha se articulando para se lançar ao Senado por Santa Catarina nas eleições de 2026. Após a ligação de Bolsonaro, Júlia Zanata abriu conversas com outros partidos para uma possível filiação. Segundo apurou a coluna, ela conversou com lideranças do PP e do União Brasil recentemente, mas não tomou nenhuma decisão. Procurados pela coluna, Júlia Zanata e Bolsonaro não responderam. O espaço segue aberto para eventuais manifestações da deputada e do ex-presidente da República. Carlos, candidato. Carlos inicialmente seria candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Bolsonaro, porém, mudou de ideia e decidiu lançar o filho a senador como parte da estratégia de tentar maioria no Senado a partir de 2027. No Rio, porém, não haveria vaga para Carlos. Em 2026, outro filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, disputará a reeleição. Já em São Paulo, a vaga do senador será destinada a Eduardo Bolsonaro. Vamos lá e vocês vão entender. E fica aqui meu recado à deputada Júlia Zanata. Ela é uma brilhante deputada federal. Brilhante deputada. E eu volto a insistir. Eu havia falado do Distrito Federal. Eu fiz uma live técnica e eu citei Distrito Federal e falei Santa Catarina nessa live. Eu citei esses dois. Por quê? No Distrito Federal, há a possibilidade, já vou abrir aqui para vocês, está fortíssima a possibilidade de se ter uma chapa de Tarcísio de Freitas para presidente com Michele Bolsonaro de vice. E a imprensa já começou a notificar. E esta chapa é identificada até pela própria esquerda como uma chapa praticamente imbatível. Aí nós teríamos no Distrito Federal a Bia Kicis ao Senado, ocupando o lugar da Michele, fazendo uma dobradinha com o Ibanez e trazendo, se não todo, pelo menos uma grande parte do MDB, assim como o MDB de São Paulo. Entenderam? E nós temos que observar que esses cenários, quem está comandando é o presidente Bolsonaro. Não sou eu. Eu somente sou o cara que trago a notícia. Eu não vou jamais me colocar como sendo o cara que conhece os bastidores da política mais do que o Jair Messias Bolsonaro. Por mais que eu conheça da política, por mais que eu tenha estado lá, eu não vou me contrapor ao presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu já expliquei para vocês que quem está hoje comandando esse tabuleiro de xadrez se chama Jair Messias Bolsonaro. Se ele não for candidato, ele vai saber quem deve ser o candidato que o representa. Então não adianta nada eu ficar aqui falando eu não gosto de fulano, não gosto de cicrano, não gosto de beltrano. O que está em jogo é o futuro do Brasil. E nós temos liderança na direita. E não é uma só, são várias. Mas existe uma pessoa que fez nós chegarmos até aqui e entendemos o que é o sistema. Podem não gostar do cara, podem falar o que quiser dele, mas nós temos uma pessoa que sabe e conhece o sistema. Eu quero chamar a atenção para vocês de outro detalhe. Nós não podemos errar ao Senado em 2026. Nós não temos chance de errar. Eu vou dar um exemplo para vocês com a própria pesquisa do Datafolha que saiu hoje, que depois eu vou colocar para vocês. Bolsonaro ganha do Lula no primeiro turno. Eu vou repetir para vocês. Num eventual primeiro turno, Bolsonaro ganha do Lula no primeiro turno. Mesmo eles colocando como candidatos no primeiro turno, Ratinho Júnior, Caiado, Zema, esses três colocam lá o Ciro Gomes, eles jogam todo mundo no meio do balaio de gato e colocam o Lula, que é o único candidato da esquerda. Eles colocam o Lula como o único candidato. E fazem a pesquisa com todos os candidatos da direita. O que vai acontecer? Você vai dividir votos. Por óbvio que Bolsonaro chegou na frente, porque ele é o maior nome da direita. Só que quando você coloca esses nomes fora do páreo, Bolsonaro poderia ganhar do Lula hoje no primeiro turno. A pesquisa falou isso? Não. Quem falou isso foi o Data Kleber. É o Data Jacaré. Se tirar todos os candidatos da direita e focar numa única candidatura, se Bolsonaro for o candidato, ele ganha no primeiro turno. E isso pode acontecer até mesmo com Tarcísio. Para que vocês entendam essa bagaça. O que está em jogo é a formação de um Senado completo, com 54 senadores de direita e centro-direita. E nesse sentido que eu falo, eu vou dizer para vocês, eu sou um admirador, já tive a oportunidade de entrevistar, tenho o telefone, não mantenho o contato constantemente, mas tenho o telefone e o contato que ele me deu, do Dr. Sebastião Coelho. Uma pessoa maravilhosa. Mas eu colocar o Dr. Sebastião Coelho para disputar com Bia Kicis ou com Michele Bolsonaro uma vaga ao Senado contra o Ibanez, eu só estou tirando o voto da direita. Quem vota na Michele e na Bia é capaz de votar no Dr. Sebastião. Nós temos que deixar os egos de lado e focar nas nossas vagas ao Senado. Porque eu posso colocar uma Leila do vôlei no meio de uma briga dessa, no lugar de uma Bia ou de algo menos pior que seria o Ibanez. Ou eu aprendo a fazer política, ou eu aprendo que meu ego está abaixo daquilo que efetivamente eu tenho que conquistar. Porque os partidos políticos, eles estão interessados em fundo eleitoral, eles estão interessados em colocação, em lideranças. Eu tenho que
que saber o meu tempo. E a mesma coisa serve para brilhante deputada, mas não tem o que falar dela, Júlia Zanatta. É uma deputada brilhante. Sabe o que vai acontecer, deputada? Se a senhora vier para concorrer com uma dupla como Carlos e Carol de Tone, saindo do PL e indo para um outro partido para concorrer, a senhora vai ficar sem mandato. Veja só, eu sou um admirador do seu trabalho, deputada Júlia. Mas eu não sei quem é que está aconselhando a senhora. A mesma coisa em relação ao doutor Sebastião. O doutor Sebastião, o senhor ganha com o pé nas costas para deputado federal, o que seria um trampolim para a próxima eleição ao Senado, o senhor vir como senador. E a mesma coisa, deputada Júlia Zanatta. Nós temos que saber ocupar espaços, respeitar lideranças e nós temos que saber o nosso tempo, o nosso momento. Então, o que eu estou afirmando para vocês é que vocês correm o risco de ficar sem mandato. E vou dizer mais, eu não duvido nada que o doutor Sebastião, Kleber, de Minas Gerais, como está para o Senado? Ainda não tem o posicionamento, ainda não tem de Minas Gerais. As articulações totais ainda não tem, porque existem possibilidades de você tirar peças de alguns estados para colocar em outro. Então, veja só, eu quero dizer para vocês que nós temos que ter muito cuidado, porque serão 2 vagas ao Senado. E tudo que a esquerda quer é que a gente perca votos e vagas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, porque eles estão ilhados na região Nordeste. É por isso que o Gilson está sofrendo esse tipo de perseguição, é por isso que o André Fernandes gritou na frente do Hugo Mota, é por isso que o Hugo Mota está recuando e é por isso que a gente tem que saber trabalhar. É exatamente por isso que a gente tem que trabalhar. Agora nós temos que ter a paciência e a confiança. Não adianta nada falar, porque eu gosto do Bolsonaro, eu quero o Bolsonaro, mas na hora que o Bolsonaro fala assim, olha, nós temos que seguir esse caminho aqui, todo mundo diz, eu gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Ué, mas você não falava que Bolsonaro era liderança, Bolsonaro era isso, Bolsonaro era aquilo, mas na hora do vamos ver, você fala assim, não quero seguir. O que eu estou aconselhando são pessoas excelentes, de um nível maravilhoso, que estão aptas a ocupar o Senado. Ninguém está dizendo que a Júlia Zanatta não tem condições de ocupar o Senado por Santa Catarina. Ninguém está falando que o doutor Sebastião não tem a condição de ocupar o Senado pelo Distrito Federal. Pelo contrário. E olha só que bom que nós temos esses quadros todos. Só que a gente tem que parar de pensar em Senado e também pensar na Câmara dos Deputados, porque nós vamos precisar de lideranças. Nós vamos precisar de pessoas com conhecimento, com capacidade também na Câmara dos Deputados. E existem vagas, e muitas para a Câmara dos Deputados, para essas pessoas. Às vezes, não sair pelo Estado A, mas sair pelo Estado B. Posicionamento. Isso tudo é um jogo político que está sendo jogado. Eu respeito a opinião de todos vocês e acho que cada um é dono do seu próprio voto, mas eu tenho que mostrar para vocês a direção. A decisão está com vocês. Só que não esqueçam que o que está em jogo é o futuro do Brasil. E isso eu estou falando tanto para os eleitores quanto para os futuros candidatos. O que é melhor, você garantir a sua presença em mais um mandato como deputado federal, podendo ser presidente de comissão, podendo ser líder, vice-líder do partido, podendo ser líder, vice-líder do governo, podendo ocupar ministério, porque o Bolsonaro, quando entrou, uma das reclamações do Bolsonaro é que ele não conhecia gente suficiente para tanto cargo. Por isso que ele acabou utilizando os militares para ocupar essas vagas. Então, nós temos que saber jogar esse jogo. E foi a isso que eu me propus. Mostrar para vocês o tempo todo como é que esse jogo é jogado. Porque são vocês que vão mudar essa bagaça. Indo para o encerramento, eu quero dizer para vocês que saiu uma pesquisa ontem do Datafolha, não a de hoje, a de ontem, a respeito dos quadros de quem mais rejeita o Lula. Adivinha qual é a faixa etária que fez com que Lula derretesse nas pesquisas? Os mais velhos, não os mais jovens. A curva dos que aprovam o Lula entre os mais jovens subiu e entre os mais velhos foi para o fundo, para o vinagre. E vejam só que interessante, tem um cara que vem batendo nessa tecla para vocês há quanto tempo? Porque mais de 80% do nosso canal é composto por pessoas de 50 anos a mais. E eu venho batendo nessa tecla para vocês que são vocês que vão mudar o rumo do país. Então, quando a gente traz a informação para vocês, não sejam acomodados, não sejam aqueles caras de sofá, não se sintam inútil, porque é você que vai mudar o país. E é isso que a pesquisa do Datafolha mostrou ontem. Olha que coisa interessante. Por isso que eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Além disso, eu vou trazer notícias bombásticas de Israel para vocês. Vou dizer uma coisa. O Mossad de Israel, vocês não vão ver isso em lugar nenhum, nem imprensa de lugar nenhum. Eu consegui pegar num lugarzinho que eu fui pegar essa informação. Eu já vou dar um spoiler e depois eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. O Mossad de Israel identificou que existem aviões partindo do Irã, mesmo com espaço aéreo fechado, o que indica que familiares de autoridades iranianas já estão abandonando o barco. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. E o caminho está em Jesus. Até daqui a pouco, no próximo vídeo ou live. Tchau, tchau, pessoal.